Um do Partido Trabalhador, entra outro do PT também. Muito obrigado, deputado Manuel Duca. Obviamente que nós iremos ocupar essa tribuna para falarmos da data do 8 de março, que será comemorada amanhã. É o Dia Internacional da Mulher. E para além de uma lógica que infelizmente também está tomando conta dessa data, que é a sua mercantilização, assim como tentam mercantilizar o corpo e a vida das mulheres, nós queremos falar do 8 de março a partir de uma outra perspectiva, da sua origem, do seu real teor, mesmo porque esse é o principal sentido. Eu vou ler um artigo, no final do nosso pronunciamento, extraordinário, do Valmir Júnior, que está publicado no Jornal do Brasil, e depois eu vou explicar um pouco quem é o Valmir Júnior, que trata justamente desse tema. Só para vocês terem a ideia, o tema do artigo é: Dia da Mulher não é um dia de rosas, é um dia de luta. Obviamente que eu pediria a liberdade do Valmir para dizer que é um dia também de rosas, mas é principalmente um dia de luta, por que não dizer de lutas. 8 de março surgiu, e mesmo em relação à origem da data, eu não vou entrar nos detalhes das controvérsias, mas há uma compreensão a mais divulgada de que mulheres que entraram em greve por melhores condições de salários, pela redução da jornada de trabalho, foram reprimidas, inclusive muitas delas morreram nessa mobilização, e a partir daí o movimento internacional da luta socialista passou a estabelecer, e esta data foi o 8 de março, como 8 de março, Dia Internacional o Dia Internacional da Mulher. Portanto, essa é uma data em que nós temos que lembrar, além de figuras extraordinárias que enfrentaram toda sorte de preconceito, porque o fato de ser mulher já traz a necessidade de se vencer um preconceito que é muito arraigado, apesar dos avanços que tivemos, mas que é fato, o machismo. E aí sempre há mais dificuldade para as mulheres, quer seja no mundo da administração pública, quer seja no mundo principalmente da política, que ainda é extremamente patriarcal e machista. É só vermos a composição das nossas casas legislativas, mesmo com as cotas partidárias que estabelecem um percentual de candidaturas para as mulheres. Aqui mesmo na casa, a atual bancada de mulheres tem feito um esforço grande para que a mesa diretora da casa tenha a participação de mulheres. E eu endosso e assino essa iniciativa, porque não se pode usar o argumento somente de que, se tiver voto, entra. Não é esse debate que está em jogo. É preciso que se tenha condições para que a gente supere as... Muito obrigado, querida. As desigualdades estabelecidas secularmente. Portanto, se houvesse no nosso regimento de que deveria ter a participação das mulheres na mesa diretora, esse é só um exemplo. Eu acho que, do ponto de vista da casa, seria algo muito importante dentro desse contexto. Mas o deputado Eli me pediu uma parte, deputado Eli, antes que eu entre no texto. Mas eu vou, então, ler o texto do Valmir, depois eu cedo o à parte, para nós termos a dimensão. Eu achei um texto muito coerente, muito em sintonia com o que a gente pensa. Dia de Mulher não é um dia de rosas, é um dia de luta. É importante fazer memória dos motivos que simbolizam o dia 8 de março, como o Dia Internacional das Mulheres. E aqui eu acho que foi muito bem relatado, de forma muito explícita, clara, pelo meu companheiro
Camilo Santana, que trouxe os dados das ações do governo federal de políticas públicas para as mulheres. Eu acho que esse pronunciamento já encerra essa parte importante da pauta, que é das políticas afirmativas, do combate à violência, da casa própria, a chave ser entregue à documentação para as mulheres, na mesma linha na questão da agricultura familiar e por aí vai. O que eu quero versar, e lendo esse artigo, é justamente sobre a concepção do 8 de março. É importante fazer memória dos motivos que simbolizam o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Porém, é das bandeiras de luta que as mulheres e muitos homens esclarecidos levantam no dia a dia que temos que enfatizar nessa comemoração. Não podemos abrir mão de uma comemoração, mas não podemos celebrar sem antes falar das opressões que ainda hoje as mulheres sofrem. Vemos que a história continua dando sentido ao retrato de uma sociedade retrógrada, patriarcal e machista que ainda vivemos. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga horária, na carga diária de trabalho para 10 horas, as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho, e ainda temos essa distorção nos nossos dias, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Por ora, a manifestação foi reprimida. As 130 operárias tecelãs foram trancadas dentro da fábrica. Logo em seguida, a fábrica foi incendiada e, deputado Durcan, carbonizando todas elas. Meu querido deputado Carlos, quando for possível, viu? Ok, será um prazer. Ao ser criada esta data, o que deve estar explícito não é a comemoração, mas a memória de tantas outras mulheres que foram e ainda são vitimadas pela violência do sectarismo machista vigente no modelo de sociedade que vivemos. Salários baixos, violência masculina, seja na relação conjugal ou paternal, jornada excessiva de trabalho, desvantagens na carreira profissional, abuso sexual e moral e tantos outros crimes contra a dignidade humana das mulheres devem ser combatidos por toda a sociedade. É o desejo de igualdade que serve como inspiração para que a luta não acabe, mesmo com tanto preconceito e desvalorização da mulher. Vemos nas mulheres do mundo inteiro o desejo de resistir à mercantilização dos seus direitos, mesmo quando se vive em uma sociedade que se baseia em um modelo consumista de ser. Temos que combater urgentemente a exploração da moda e da beleza, combater o mito do corpo perfeito, combater padrões de sexualidade que estimulam a violência e a discriminação racial e de gêneros. Em um bate-papo com Carol Bernardo, estudante de Direito da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Pará, corrijo, e militante da Marcha Mundial de Mulheres, alimentei ainda mais a esperança, às vezes utópica, de ver uma sociedade pautada na justiça e no respeito pela dignidade humana. De ver que este é o desafio diário que deve nos mover para lutar pela igualdade de direitos. De ver que é deste sonho que o mundo precisa sonhar, para assim perceber que somos todos e todas iguais. Segundo Carol, o movimento de mulheres como um todo é pautado pela luta por igualdade. Quando a sociedade entender de fato que somos iguais, respeitando as pluralidades e as diferenças, não vai haver hierarquia entre os sexos, nem machismo, nem sentimento de posse. E continua, pensamos que uma outra sociedade é possível e que esta deve ser pautada na liberdade, na igualdade e na solidariedade. Esse é o desafio, construir e colaborar para que essa nova sociedade exista. Hoje, por isso seguimos em marcha até que todas sejamos livres. As palavras dessa militante servem como referência para que homens como eu desconstruam o machismo que nos forma a cada dia. É também inspiração para lutar constantemente por uma mobilização popular para despatriarcalizar o Estado e a política.
Para isso é preciso radicalizar a democracia e construir uma sociedade onde a conquista da liberdade e da igualdade das mulheres não será através mais de uma máquina de lavar, mas sim da igualdade ampla de direitos. Então, nesse dia 8 de março, não se limite a parabenizar ou a dar rosas para as mulheres, mas ajude-as a lutar contra o machismo. Excelente texto que eu trato e assumo como nosso pronunciamento em homenagem ao 8 de março, do Valmir Júnior, que integra a Pastoral da Juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro, é membro do Coletivo de Juventude Negra Enegrecer, graduado em História pela PUC Rio de Janeiro e representou a sociedade civil em encontro com o Papa Francisco no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E queria fazer homenagem, já foi feito inclusive aqui pelo deputado Carlos Romano, e as pesquisas estão estampadas, aliás, a pesquisa está estampada no jornal O Povo, em outros blogs e jornais, que coloca essa mulher guerreira de luta, que saiu de um embate duro, de uma eleição muito atacada, muito desqualificada, como liderando todos os cenários da disputa eleitoral, quando não está colocado o nome do senador Eunício, que, para sermos justos, em cenários em que o seu nome é colocado, ele lidera. Então, nesse momento, a gente faz essa homenagem às mulheres do Ceará, às mulheres do Brasil, a bancada de mulheres aqui da Assembleia, todas, sem exceção, não quero citar nomes para não cometer injustiça, a ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli, Francisca Clotilde, que dá nome ao centro de referência que acolhe as mulheres vítimas de violência, iniciativa da gestão da ex-prefeita Luiziane, um símbolo, esse centro de referência para o combate à violência das mulheres, uma ação prática de política pública. A ex-prefeita de São Paulo, nordestina, que vencendo preconceitos, governou a maior cidade desse país, Luísa Erundina de Souza. Por que não falarmos de Bárbara de Alencar, que não era cearense, era pernambucana, para quem não sabe, mas que fez sua vida política e sua carreira lutando pela liberdade aqui no Ceará, em que seus gritos bárbaros ainda ecoam, e principalmente nesse momento onde a gente se refere à luta das mulheres por uma nova sociedade.